E vamos com mais um Questão de Química, tratando hoje de exercícios do tema estequiometria, respondendo questões que envolvam a relação mol-massa. Será uma série de vídeos com diferentes tipos de relações estequiométricas. Calcule o número de mols existente em 160 gramas de hidróxido de sódio. Então, aqui vamos fazer uma questão que vai envolver a descoberta do número de mols do hidróxido de sódio. Até para fazer isso, temos que saber a massa molar do hidróxido de sódio, que é calculada pela soma das massas molares de cada átomo presente que nós extraímos da tabela periódica. Então, calculando a massa molar do hidróxido de sódio, eu sei que 1 mol de hidróxido de sódio tem 1 mol de sódio, 23 gramas, 1 mol de oxigênio, 16 gramas, e 1 mol de hidrogênio, 1 grama, dando um total de 40 gramas. Então, a massa de 1 mol de hidróxido de sódio é 40 gramas. Eu agora vou fazer uma regra de 3 para poder definir quantos mols existem em 160 gramas de hidróxido de sódio. Então, o problema envolve uma relação mol-massa. Vou montar duas colunas. A primeira coluna é apenas informações referentes a números de mols, e a segunda referente ao número de massas, cuidado para não efetuar trocas dos dados. Então, a primeira linha da minha regra de 3 é a informação teórica que a gente calculou. 1 mol de hidróxido de sódio apresenta 40 gramas. A primeira linha vai ser sempre informação teórica. A segunda linha é o nosso problema. Eu quero saber quantos mols tem em 160 gramas. Então, o número de mols de NaOH é a minha incógnita. Em 160 gramas eu tenho quantos mols de NaOH? Eu vou agora resolver a regra de 3 matematicamente. Vamos ter essa divisão para realizar, resultando a regra de 3 em 4 mols de NaOH. Se você prestar atenção para essa parte do cálculo aqui, existe uma equação que pode simplificar esse processo, que é exatamente essa aqui. O número de mols é igual a massa sobre massa molar, que é exatamente essa porção aqui do nosso cálculo. Essa fórmula que é muito utilizada, ela vem dessa regra de 3. Então, se você olhar a massa empregada, 160 gramas, a massa molar do hidróxido de sódio, 40, resolvendo os mesmos 4 mols. Então, são duas maneiras de chegar ao mesmo ponto ou resultado. Importante saber que essa fórmula ela vem da regra de 3, que é a base para a resolução de problemas de cálculo estequiométrico. Você pode, de repente, para o cálculo de número de mols, querer utilizar essa equação para simplificar a vida na resolução da questão. Determine a massa existente em 6 mols de ácido sulfúrico. Então, temos um problema também relacionado mol-massa. Só que agora eu quero saber a massa. Eu tenho o número de mols, vou saber a massa. Primeira coisa a fazer, calcular a massa molar do ácido sulfúrico, de acordo com os dados extraídos da tabela periódica. Então, enxofre 32 gramas, um átomo de enxofre, hidrogênio 1 grama, são 2 mols de hidrogênio, 2, 32 no enxofre, oxigênio, 16 vezes 4, que são 4 mols de oxigênio na molécula do ácido sulfúrico, dando o resultado de 98 gramas por mol. O mol de ácido sulfúrico apresenta 98 gramas. Vamos fazer a regra de 3, relação massa-mol, onde 98 gramas de ácido sulfúrico equivale a 1 mol desse ácido. Eu tenho que saber o número de gramas de ácido sulfúrico pertencente a 6 mols desse ácido. Resolvendo a regra de 3, olha que vai ser bem simples. 6 vezes 98, 1 vezes x, x igual a 98 vezes 6. Resultado, 588 gramas de ácido sulfúrico. Naquela nossa equação, N, massa
massa molar, fazendo a substituição, o número de mols igual a 6, a massa é o que eu quero descobrir, a massa molar 98, a massa de ácido sulfúrico 6 vezes 98, 588 gramas. Então, decide a maneira que vai executar essa resolução. Considere a reação química representada pela equação balanceada: 4 mols de ferro reagindo com 3 mols de oxigênio gasoso, produzindo 2 mols de óxido de ferro. Tá? Quantos mols de oxigênio reagem com 102 gramas de ferro? Então, eu tenho um problema que envolve uma equação química. O primeiro passo é verificar se a equação está balanceada. Nesse caso, a equação já veio balanceada. Lembrando que se ela não estiver balanceada, deve ser balanceada, pois o início dos cálculos com a equação sem os coeficientes corretos levará a erro. Então, o problema relaciona duas grandezas. Eu tenho que verificar que grandezas são essas que serão relacionadas. Sabendo que eu tenho 3 substâncias na equação, eu tenho que verificar quais substâncias eu vou relacionar e em que unidade. Lendo o problema, quantos mols de O2? Então, tem uma unidade que é mol de O2. Reage com 112 gramas de ferro. A outra unidade é massa de ferro. Então, minha relação vai ser massa de ferro, número de mols, quantidade de matéria de O2. Então, eu vou montar a primeira linha da regra de 3, relembrando a primeira linha é informação teórica. Em relação às perguntas que estão sendo feitas. Quantos mols de O2 reagem com 112 gramas de ferro? Então, eu vou ter que verificar na minha equação a proporção estequiométrica em mol de O2 e massa de ferro. Então, vamos lá. 4 mols de ferro, 1 mol de ferro, 56 gramas. 4 mols vai ser 4 vezes 56 gramas. Reagem com 3 mols de O2. Então, como a informação da questão já fala em mol de O2, eu vou colocar aqui 3. Então, 4 mols de ferro, 4 vezes 56, reagem com 3 mols de O2. Ele quer saber quantos mols de O2 vão reagir com 112 gramas de ferro. Então, o mol de O2 é minha incógnita. Para 112 gramas de ferro, quanto será? Então, eu vou resolver essa regra de 3. 3 vezes 112, 4 vezes 56 vezes x, vai resultar em 336 dividido por 224, resolvendo a equação, 1,5 mols de O2. Está aí a minha resposta. Considere a reação química representada pela equação balanceada, a mesma reação do problema anterior, só que agora com uma pergunta diferente. Qual massa de Fe2O3 produzida na reação de 6 mols de O2? Então, na primeira questão, tratamos de verificar a relação massa-mol entre os reagentes. Agora, vamos avaliar a relação entre mols de O2, que é um reagente, com a massa de Fe2O3 gerada no produto. Então, avaliando o nosso texto, a relação aqui, massa de Fe2O3, mols de O2. Vamos para a equação buscar as informações para colocar na nossa regra de 3. As informações teóricas que são importantes. 3 mols de O2 produzem 2 mols de Fe2O3. A questão é que para colocar a informação na coluna eu preciso da massa de Fe2O3, não o número de mols. Então eu calculo a massa de 1 mol e multiplico por 2 para achar a massa de 2 mols de Fe2O3, que é gerado quando se usam 3 mols de O2, que é a proporção teórica. 1 mol de ferro, 56 gramas, como mostra a tabela periódica. Como são 2 mols de ferro nessa substância, vamos ter 2 vezes 56, 112 gramas. 1 mol de oxigênio, 16 gramas, como mostra a tabela periódica. Como nessa substância são 3 mols de oxigênio, 3 vezes 16, 48. A massa molar do Fe2O3 é 160 gramas, mol. Na proporção teórica, 3 mols de O2 formam 2 de Fe2O3.
3 mols de O2 formam 320 gramas de Fe2O3. E agora podemos trabalhar. 320 gramas de Fe2O3 são formados quando se tem 3 mols de O2. Primeira linha é proporção teórica. Eu quero saber qual a massa quando tivermos 6 mols de O2. Resolvendo a regra de 3, teremos 6 vezes 320 dividido por 3, resulta em 640 gramas de Fe2O3. Questão resolvida. Em breve teremos mais vídeos envolvendo outras relações estequiométricas. Até a próxima.